Acompanhe comigo a leitura. Deus está falando com sua igreja. Estejamos com os nossos corações atentos à leitura da sua palavra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos porque tua palavra maravilhosa ainda hoje é eficaz. Aquilo que outrora foi escrito especificamente para uma igreja a tantos quilômetros de distância de nós e a tantos séculos de distância, ainda hoje pelo teu Espírito se aplica ao teu povo, para que possamos também ser consolados. Assim, ó Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Novo ano, novos desafios. Nós, enquanto cristãos, estamos como que sempre em alerta, porque sabemos que esse mundo que jaz o maligno, esse mundo que tem os seus principados, potestades, os seus princípios, as suas ideias, tem militado contra a igreja de Cristo. E nós que celebramos uma chegada de um novo ciclo, de um novo ano, sabemos que isso também pode ser de um alerta para a igreja. Os dias estão se aproximando, o Senhor Jesus está voltando, a igreja deve estar alerta e se preparando. É assim que a igreja tem pensado e vivido ao longo de muitos séculos. E nós devemos continuar nessa mesma observação, nesse mesmo cuidado. Encorajados porque, como igreja, podemos encontrar nesse meio de comunhão, de afeto, de unidade, encorajamento. Veja, não necessariamente 2024 trará diretamente perseguições diferentes daquilo que já aconteceu em 2023. Eu não sei, Deus o sabe. Mas sim, nós devemos estar preparados. Deus, em seus planos que nós não conhecemos, tem para 2024 momentos para nós de grande alegria, mas também de tristeza, também de luta, de dor e de sofrimento.
Quando nós, portanto, começamos esse ano, no primeiro domingo do ano, essa jornada da segunda carta de Paulo aos Coríntios, levados a considerar o consolo do Senhor, podemos ver que Deus já está preparando os nossos corações. Deus já está nos instruindo como devemos agir ou reagir ao que virá. Quando Paulo escreve esta carta, amados irmãos, que é a segunda, pelo menos do cânon, ele possivelmente está em Éfeso, por isso que ele menciona a questão da Ásia. Paulo mesmo, vocês sabem, nós já vimos isso, plantou a igreja em Corinto. Ele iniciou os trabalhos ali na sua segunda viagem missionária. Saindo de lá, depois de um trabalho intenso de ensino, de pregação, de evangelização, não poderia deixar simplesmente as coisas ao léu e trouxe Timóteo e outros irmãos para consolidar o trabalho que ele havia iniciado. Timóteo, portanto, se torna uma espécie de supervisor, sempre enviado por Paulo. Não somente ele, outros irmãos também fizeram esse trabalho, Tito e outros, para que, mesmo à distância, Paulo pudesse tomar conhecimento do que estava acontecendo ali, naquela igreja. Os irmãos sabem, Corinto é um daqueles exemplos de igreja que nós não gostaríamos de participar. Certamente, se fôssemos como hoje, em tantas denominações, a igreja de Corinto seria uma daquelas que teria havido um grande êxodo para qualquer outra coisa, pelo menos que fosse cristão, por causa dos grandes problemas que vimos já na primeira carta de Paulo a eles. Problemas de moralidade, problemas de insubmissão à liderança, problemas de divisão, por uma diversidade de temas, dons espirituais, ceia do Senhor, questões da presença da mulher no culto, e até mesmo a ressurreição era tema de divisão para aquele povo. Era um povo briguento, deu trabalho a Paulo, não somente a ele. Por isso que quando ele escreve essa segunda carta, ele menciona o próprio Timóteo, dando a ideia que Timóteo havia acabado de chegar de lá, trazendo informações. E Paulo está dizendo, olha, estou escrevendo com Timóteo, isto é, o que eu estou escrevendo já faço com as informações quentinhas que Timóteo está me trazendo de vocês. Portanto, talvez, e alguns comentaristas acreditam isso, a explicação para a gente observar na leitura corrida da carta, vermos tons tão diferentes de a posição com respeito à igreja. Paulo, em alguns momentos, é muito duro nessa segunda carta. Em outros, ele é super amável. O que aconteceu? Alguns, inclusive os liberais, como sempre, dizem que, na verdade, o que nós encontramos aqui é uma série de colcha de retalhos e outras cartas, não necessariamente de Paulo. Mas a explicação, talvez mais simples, é que exatamente porque, naquele tempo, a escrita de uma carta, que nada mais era do que um rolo de papiro, muito diferente das nossas cartas de hoje, ou do WhatsApp, você não poderia simplesmente apagar o que estava escrevendo. Então, talvez o que aconteceu é que de fato Paulo estava escrevendo alguma coisa já a respeito dos problemas que tinha ouvido. Enquanto escrevia, Timóteo chegou e aí ele deu uma amenizada, porque as notícias eram um pouco melhores do que as últimas que ele já havia recebido. Talvez essa explicação mais simples, mas nós não temos todas as informações. Como vocês sabem, as cartas, tanto de Paulo como de Pedro e dos outros que nós temos no cânon, elas são cartas como que nós estivéssemos ouvindo uma ligação apenas de um lado. Nós ouvimos as respostas, mas não sabemos exatamente as perguntas que estão sendo feitas. Mas é claro, nossa missão aqui, ao expor esta carta durante esse ano, é exatamente ajudar aos irmãos, ouvindo do Senhor, como que nós podemos também nos agradar de Deus, podemos glorificar a Deus, um tema tão importante para esta carta, como a igreja glorifica a Deus. E assim, diante dos problemas, desafios, e até mesmo
das nossas desobediências, podermos ser encorajados a viver em fidelidade ao Senhor. Esse trecho da carta que acabamos de ler, inicial, trata de consolo, trata de igreja, trata do consolo de pertencer à igreja. Porque eu não sei vocês, mas como eu disse às crianças, quando é para chorar, eu prefiro que tenha alguém me ouvindo. Porque chorar sem ninguém ouvir é tão sem graça, né? Não vale nem a pena dar uns berros assim. É bom quando alguém nos ouve. É claro que Deus nos ouve, mas é ainda melhor quando os santos de Deus, aqueles que o Senhor nos deu para termos comunhão, também nos ouvem. Então, há um consolo em pertencer à igreja. Paulo reconhece isso. E nessa manhã, nós também podemos reconhecer essas verdades. Primeiramente, nós temos a saudação, versículo 1 e 2. A clássica saudação das cartas de Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Nós encontramos, portanto, Paulo se identificando, é normal que ele assim o faça, ele fez isso nas outras cartas. E, como sempre tem feito, e aqui mais importante ainda, ele lembra quem ele é. Os irmãos verão, no decorrer da nossa exposição, não de hoje, mas de outros domingos, que Paulo vai precisar dizer àqueles irmãos e defender o seu próprio apostolado, porque, como vocês sabem, alguns daquela igreja questionavam se Paulo de fato era um apóstolo legítimo. E, portanto, quando Paulo aqui já inicia dizendo: eu sou apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ele, já ao se identificar, lembra àqueles irmãos a autoridade que o próprio Cristo lhe concedeu para escrever esta carta, para plantar aquela igreja e para falar o que ele pretende falar. Apóstolos, meus irmãos, foram aqueles que o Senhor mesmo designou, o Senhor Jesus designou, quando, estando entre nós, chamou para si, dentre os seus discípulos, 12. E ao chamá-los, designou os apóstolos, exatamente porque eles tinham uma missão. A palavra apóstolo traz consigo na raiz a ideia de que eles são enviados. Portanto, tendo Jesus os enviado, deu-lhes também autoridade. E ainda que a palavra apóstolo, ela possa ser usada em outros contextos para designar, por exemplo, aqueles que são enviados para uma função específica, missionária ou algo do tipo. O termo apóstolo se tornou uma expressão técnica, dada pelo próprio Jesus, para que estes 12, especificamente os 12 e nenhum mais, fossem aqueles com a autoridade necessária para a continuidade da igreja após a ascensão de Jesus Cristo. Isso fica muito claro nos primeiros capítulos de Atos, especialmente no primeiro, quando nós vemos que após a ascensão do Senhor Jesus, há uma preocupação por parte dos apóstolos, porque entendiam que o número 12 era importante. E eles mesmos descrevem que havia necessidade que para alguém ser apóstolo, era também necessário que tivesse convivido com Jesus, fosse um discípulo de Jesus, e fosse testemunha ocular da ressurreição e da sua ascensão. Por isso, quando lançaram sortes, Matias foi escolhido para ficar no lugar de Judas Iscariotes, aquele que o traiu. No entanto, Paulo não cumpre essas exigências. Como que Paulo pode ser chamado de apóstolo se ele não era um discípulo de Jesus, que andou com ele, e nem tampouco o viu ressurreto e testemunhou sua ascensão? Como que Paulo pode ser designado apóstolo? Ele mesmo explica em outros momentos, ao dizer que ele é apóstolo como que o último dos apóstolos, exatamente porque o seu apostolado é designado já em Cristo ressurreto, quando surge a ele, ainda encarnado, porque ele está encarnado,
o Deus homem, Jesus Cristo, na estrada para Damasco, quando estava pronto com as cartas ali, para ir às sinagogas e perseguir a igreja e perseguir os cristãos. Os irmãos lembram? O Senhor Jesus mesmo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Fazendo inclusive o próprio Jesus uma equiparação entre perseguir a igreja e perseguir o próprio Jesus. É nesse sentido que nós vemos ali o chamado de Paulo. E como que Paulo é ali entendido como o 13º dos 12 apóstolos. Esse número tão importante vai ser um problema para alguns, mas aqueles que conseguem compreender o chamado do apóstolo Paulo e como ele é importante, e não é à toa que o livro de Atos dos Apóstolos é dividido exatamente na sua primeira parte com a ênfase com Pedro e depois a ênfase do trabalho aos gentios com Paulo. Nós podemos ter a certeza de que sim, Paulo é apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, o último dos apóstolos. Timóteo, ano passado nós falamos tanto dele, não é mesmo? Nas cartas pastorais, ouvimos tanto a respeito desse amado pastor que foi designado por Paulo para trabalhar na igreja de Éfeso e em outras igrejas, como também a igreja de Corinto, como uma espécie de supervisor dos campos, e especialmente trazendo as informações mais rápido que pudesse para Paulo. Os destinatários, amados irmãos, são esses que estão aí. A igreja de Corinto, especificamente a capital da Acaia, essa região que era tão importante dentro daquela área ali da Europa, daquela região que compõe também próxima da Grécia, e que tão importante por causa do seu porto de Corinto. Esse porto que recebia uma diversidade de pessoas que naturalmente surgiam com suas ideias, com suas filosofias, e por isso, inclusive, que o apóstolo Paulo escolheu deliberadamente não receber um centavo daquela igreja, ou daqueles irmãos, enquanto trabalhava com eles, quando estava pastoreando ali. Ele diz isso na sua primeira carta. Ele preferiu não fazer isso. Inclusive, foi lá em Corinto que ele trabalhou, fazendo tendas, exatamente para que não onerasse e fosse confundido com os mesmos mestres sofistas que surgiam nos portos, como hoje é ainda comum nós vermos, não mais em regiões portuárias, mas nas redes de transmissão da internet e nas suas redes sociais. Quando Timóteo chega, levando consigo donativos da Macedônia para Paulo, é exatamente quando mais livre, agora não precisando mais trabalhar, ele tem condições de trabalhar exclusivamente no pastoreio, na plantação daquela igreja. Mas ele não usou recursos exatamente para que não houvesse confusão. Aqui também Paulo diz que essa carta deveria ser passada para outras cidades daquela mesma região. Nós não sabemos exatamente todo o contexto, mas, por exemplo, Cencreia, onde Febe atuava ali como membro daquela igreja e servia como naquela igreja mencionada por Paulo lá aos Romanos, no capítulo 16, também daquela mesma região da Acaia. E, portanto, essa carta certamente seria uma carta circular daquele local, onde os irmãos poderiam ler em suas igrejas, talvez fazer cópias, e então lerem em outros ambientes de culto de outras cidades. Paulo diz que esta é a igreja de Deus que está em Corinto, o lugar onde o povo de Deus
habita, onde o povo de Deus se reúne, não exatamente o lugar físico, me entendam, mas o povo de Deus, a Assembleia de Deus, aquele povo que se congrega no nome do Senhor. Eu já falei isso para os irmãos em outros momentos, mas vale a pena lembrar. Certamente, como em outros lugares, não havia um templo, não havia um lugar grande o suficiente que pudesse hospedar os irmãos. Ou talvez se houvesse, necessariamente eles não poderiam usá-lo com tanta frequência, considerando as perseguições que já aconteciam nesse período, especialmente por parte dos judeus, na sequência depois pelos próprios romanos. Mas certamente nas casas, os irmãos se reuniam, adoravam a Deus e era a igreja de Deus. O que a gente chamaria hoje de pequenos grupos, né? A igreja de Corinto também era uma dessas igrejas, que se reunia em pequenos grupos, mas que adorava a Deus em comunidade. Não é à toa que ele está falando com a igreja, porque o que ele tem a dizer é tudo a respeito de igreja, meus amados irmãos. Nesse ano, nós vamos falar muito sobre quem nós somos, é aquilo que Deus faz por nós. E é por isso que nessa saudação, Paulo nos diz, como sempre faz, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa saudação clássica de cristão, juntando as duas palavras, uma dos gentios, dos gregos, graça, cumprimento comum entre os gregos, e paz, o cumprimento comum entre os judeus. Ele junta os dois cumprimentos para transformá-lo em um cumprimento cristão, graça e paz. É teologia na prática, né? Ele está dizendo que a igreja é composta exatamente de gregos e judeus, por isso ele pode saudá-los das duas formas. Mas essa graça e essa paz não vem de qualquer um, vem do Pai e do Senhor Jesus Cristo. É por meio dela que nós estamos aqui também. A partir do versículo 3 até o 7, nós temos o primeiro tema de consolo que ele traz nesse capítulo. Ele diz que o consolo, que há consolo em sofrer por amor à igreja. Isto é, existe um consolo que nós podemos desenvolver em nosso coração, em meio ao sofrimento, por vermos que no nosso sofrimento, pessoas são encorajadas. Pessoas são levadas a crer no Senhor. Queridos, isso foi um tema muito importante durante a história da igreja. Muitos e muitos cristãos foram levados a sofrimentos excruciantes, torturas terríveis, levados às arenas para serem comidos vivos por animais, foram levados à decapitação, à crucificação. Mas o que justificaria, portanto, sofrerem a esse ponto? E um dos pais da igreja menciona dizendo que o sangue dos mártires torna-se como se fossem sementes lançadas à terra, porque quanto mais se matava cristão, mais cristãos surgiam. E Paulo está bem ciente disso, quando menciona o fato de que pode ser consolado e louvar a Deus, como ele diz no versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus pelos sofrimentos, louvado seja Deus, porque está doendo, mas quando dói aqui, está fazendo bem aí, é o que Paulo está dizendo. Ele está bem certo de que a nossa união como igreja faz com que as dores que eles testemunham ao ouvir falar do que Paulo tem vivido, serve para que eles sejam consolados, encorajados. E isso lhe traz consolo. Olha que coisa maravilhosa. O consolo de Paulo no consolo daqueles que, consolados pelo seu sofrimento. É uma brincadeira do consolo que Deus nos concede.
que faz com que, de fato, faz valer a pena pertencer ao corpo de Cristo. Faz valer a pena estarmos presentes numa igreja, numa comunidade. Paulo, de fato, reconhece que o sofrimento que ele tem vivenciado tem redundado nas bênçãos. Veja o versículo 5: porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Versículo 6. Ele reconhece, tem tribulação, tem dor. Ele não menciona quais são, não nos dá detalhes tão claros do que estava passando. Certamente os irmãos de Corinto sabiam, porque Timóteo acabou de sair de lá. Então, talvez exatamente por isso que Paulo já começa dizendo: olha, eu tenho ouvido a respeito do encorajamento que vocês agora receberam, quando Timóteo levou da minha parte informações dos sofrimentos que temos venciado aqui na Ásia Menor. E que lindo ouvir a respeito disso. Que coisa boa saber que vocês estão consolados, porque nós aqui temos sofrido, mas mantemos a nossa fidelidade a Deus. Mas temos caminhado segundo o querer do Senhor. Ao mencionar que o sofrimento é salvação deles, Paulo não está dizendo, meus irmãos, é claro, que ele acredite que o sofrimento dele mesmo seja algo vicário, seja como que algo que acrescenta à salvação daqueles irmãos. Não é isso. Mas o que Paulo está reconhecendo aqui é que há bênçãos decorridas da salvação que estão associadas ao próprio Cristo e os seus sofrimentos, os quais nós participamos, ainda que nós não estivéssemos lá naquela cruz do primeiro século. Nós participamos com Cristo porque Ele é o nosso representante. Mas não só isso, Ele nos dá o privilégio de padecer por Ele, de sofrer por Ele. Portanto, o nosso sofrimento, ele não é em vão. O nosso sofrimento não é despropositado, não é sem significado. O nosso sofrimento é da certeza de que Cristo sofreu, nós também sofremos. Cristo morreu, nós também morremos com Ele. E também ressuscitaremos e assim nos consolamos. Há esperança, porque estamos unidos com Cristo e unidos uns aos outros. Podemos estar certos de que toda dor neste mundo, todo sofrimento de 2024 redunde em glórias a Deus, se mantivermos fiéis, como também Paulo fez. Assim, meus irmãos, os sofrimentos de Paulo serviriam como prova para que aqueles irmãos fossem encorajados, fossem consolados. Ser igreja, portanto, envolve podemos partilhar dos sofrimentos e até mesmo sermos encorajados ao vermos que as pessoas sofrem, como nós sofremos. Que dói, como também dói em nós. E se eles têm se mantido fiéis, nós também podemos nos manter fiéis. Já mencionei isso em outros momentos, mas um dos textos que eu sempre recomendo a irmãos que recebem o duro diagnóstico do câncer, uma doença tão terrível, é o texto de John Piper, que tem por título: Não desperdice o seu câncer. Um título inusitado para alguém que estava com câncer naquela época. Ele havia recebido o diagnóstico de câncer de próstata. Na sequência, pelo tratamento, ele foi curado. Mas ele escreve, ainda em tratamento, ainda doente, algo sobre como nós cristãos devemos abordar esse momento de dor e sofrimento. Depois, um outro pastor, amigo, David Powlison, escreve algo como que comentando aquilo que o John Piper
também escreveu. O Dr. David Powlison faleceu alguns anos atrás da reminiscência do câncer que havia tido naquela época quando escreveu. Recentemente nós pudemos ver também o Dr. Tim Keller, que também faleceu de câncer, em seus últimos momentos, aguardando a vinda do Senhor, para aquele momento, claro, na verdade, aguardando a ida dele ao Senhor. E como que ele estava consolado. Eu não sei para vocês, mas para mim isso é maravilhoso. Ainda que seja dor, ainda que seja algo que nenhum de nós pode partilhar, no sentido de dizer, olha, você consegue sentir o que eu estou sentindo? Não, ninguém consegue sentir. Nós temos paralelos de dores para tentar ter uma ideia. Ainda assim, vendo o sofrimento desses irmãos e a fidelidade deles naqueles momentos, eu posso me sentir encorajado e dizer, louvado seja Deus, porque tem levantado homens, mulheres fiéis a Ele, que até no sofrimento se mantêm fiéis, puros, encorajados e consolados. Isso me serve de consolo para os meus sofrimentos, menores comparado aos deles. Pelo menos por enquanto, não sei. E Paulo diz, e a beleza é que para aqueles que sofrem, ouvir disso também é consolo. O texto continua, e agora a partir do versículo 8 e até o versículo 11, que conclui nosso momento de hoje, o apóstolo Paulo se refere a um outro tipo de consolo, também decorrente da vida da igreja. Um consolo que agora envolve a participação por intercessão. A participação ao sofrer, mas também em receber a intercessão da igreja. Veja o versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Amados, o apóstolo Paulo não está fazendo draminha aqui não. De vez em quando, com Drica, né, me vem uma dessas gripes que se assemelha muito à dor de parto. E aí, eu clamo pela minha esposa. Ela fala, deixa de tu, teu drama, pai, não sei o quê. Coitado. Mas ela me trata bem. Mas não sem dizer para eu parar de fazer drama. Não é o caso de Paulo. Paulo não está fazendo um draminha aqui, meus irmãos. Ele está dizendo que a tribulação foi tamanha que até da vida ele resolveu se abrir mão. Não sei se chegou ao ponto de talvez questionar se valia a pena continuar vivendo. Não é isso exatamente que ele está dizendo. Ainda que na sua segunda carta a Timóteo, quando ele menciona do quanto que é melhor estar com Cristo, ele quase diz isso. Olha, é melhor partir. Aqui está ruim demais. Mas lembre-se que ele diz, mas os planos de Deus nos mantêm aqui para podermos servir aos outros. E nesse sentido, portanto, que Paulo diz, olha, realmente, o sofrimento foi muito grande. Foi algo absurdo. De fato, diz ele, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim o Deus que ressuscita os mortos. Aqui tem uma coisa maravilhosa. É que o sofrimento nos lembra que nós não nos bastamos. Os sofrimentos nos lembram, como disse C.S. Lewis, é como um megafone. Para aqueles que não sabem, né, aquele objeto que é usado para ampliação da voz de Deus, dizendo, ei, você não dá conta. O sofrimento tem significado para nós de instrução do Senhor, de dependência no Senhor, de confiança última em Deus e não nesse mundo quebrado. Porque quando nós confiamos nos nossos recursos financeiros,
quando nós confiamos nas pessoas somente, quando nós confiamos no emprego, quando nós confiamos em coisas deste mundo, somos levados a considerar que tudo isso tem falhas, tudo isso não dá conta. Quem dá conta é Deus. Quem dá conta é o nosso Deus, este mesmo que ressuscitou dos mortos Jesus Cristo, como diz aqui o texto. Ele, portanto, também não nos livrará da morte, se assim o quiser. Claro, ele fez isso no passado. Ou vocês não lembram dos leões famintos que estavam prontos a devorar Daniel e nada fizeram? Ou da fornalha 7 vezes aumentada dele e seus amigos, ou melhor, dos seus amigos. Ele não estava presente nesse dia, Daniel estava fora. Mas que o 4º homem surgiu e lá estava com eles. Será que, portanto, nós não devemos, assim como Paulo, ser encorajados a observar que Deus é poderoso para nos livrar do sofrimento quando Ele quiser? Mas se não fez isso, é hora de aprender a lição. Eu aprendi isso com minha sogra. Vou falar bem dela, tá, gente? Tem que explicar isso. Alguns anos atrás, morando em São Paulo, éramos recém-casados. Acho que o João Gabriel nem tinha nascido ainda. Nós estávamos indo para um congresso no Mackenzie. Nós morávamos muito longe do Mackenzie. Eram 40 quilômetros? 30. Acho que 30 quilômetros. Eram uns 30 quilômetros do Mackenzie. Em geral, na hora mais pesada, a gente levava umas 2 horas. Naquele dia, foram 3 horas e meia de trânsito para chegar no Mackenzie. E, é claro, a gente tinha pretensões de assistir as palestras, que não chegamos a tempo de assistir. Mas enquanto minha sogra tentava cortar o trânsito dirigindo, ela orava. E eu achava muito curiosa a oração dela. E ela fazia assim: Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar? Senhor, e ela cortava uma rua, entrava em outra e dizia: o que o Senhor quer nos ensinar? Me ajude a aprender. Talvez ela queria dizer assim: eu quero ser uma boa aluna, para quem sabe, aprendendo rápido, o trânsito se abra. Mas entenda, o sofrimento de fato, não do trânsito apenas, mas de coisas maiores, mais complicadas, é uma sala de aula. E nós devemos considerar essa sala de aula como um privilégio do Senhor. De modo algum, o apóstolo Paulo está negando a dor. Ele mesmo que está dizendo da dor dele. Mas ele está dizendo, é uma escola. Dá para aprender. E no final das contas, a grande lição é confiar no Senhor. A grande lição é aprender a depender mais de Deus e menos de nós. Assim, portanto, Paulo conclui versículo 10 e 11, dizendo que esse Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte, nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de súplica de muitos. Ele considera a glória de Deus, a graça de Deus, em muitas pessoas estarem em intercessão pela vida de Paulo. Ele considera que exatamente porque há muitos irmãos em oração, exatamente porque, tendo tomado conhecimento do sofrimento dele, intercedem, servem de ajuda em favor. Porque, diz Paulo, para que muitas graças sejam dadas a Deus a respeito dos seus benefícios. Meus amados irmãos, eu já insisti isso com vocês e não é segredo. Oração não tem poder. Vocês sabem disso. Já aprenderam essa. Quem tem poder é Deus.
que ouve as orações. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. É que quanto mais pessoas intercedem, mais Deus é glorificado, mais graças podemos dar a Deus em favor daquilo que está sendo beneficiado por aquele a quem estamos intercedendo. Como igreja, nós somos chamados a interceder, a orar uns pelos outros. Não porque haja em nossa oração em si mesma, por causa das nossas palavras. Peraí, eu vou interceder porque das minhas palavras é que sairá a cura. Eu vou interceder porque eu vou até para o monte, porque de lá é que vem o poder. Não é isso, meus irmãos. Vamos abandonar esse misticismo. O que temos aqui é a clareza com que Paulo trata a oração e sua importância. Primeiro porque ela é fruto de amor. Orar em favor dos outros é amor. Porque afinal de contas estamos pensando no bem de outros, sem necessariamente nos beneficiarmos disso. Segundo, que ao fazermos isso, ao interceder pelos outros, nós estamos também colocando a nossa vida na dependência do Senhor e dando graças a Deus, porque somente Ele tem poder para salvar, somente Ele tem poder para curar, somente Ele tem poder para cuidar daqueles que nós não temos nem mesmo acesso. Quando oramos pelos nossos irmãos que estão nos países fechados, evangelizando, pregando da palavra, o que nós podemos fazer por eles? Nada, absolutamente nada, mas oramos àquele que pode fazer todas as coisas. E não será, meus amados irmãos, por causa do tempo da oração que fizemos, ou por causa das palavras que usamos, não é isso, queridos, mas porque quanto mais gente ora, mais Deus é glorificado, e é assim que nós, quando trazemos aos irmãos pedidos de oração, seja nos cultos, ou quando fazemos isso nos grupos de WhatsApp, nas reuniões, o que nós estamos, no final das contas, dizendo e fazendo é: vamos orar para que Deus seja mais glorificado. Vamos orar para que demos mais graças a Ele, porque Ele responde a oração. Não necessariamente responderá conforme as nossas orações, mas muito melhor do que podemos sequer imaginar ou pensar. Por isso Paulo pode ter a certeza, no versículo 11: enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, com a finalidade para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Essas súplicas trouxeram graças a Deus, glórias a Deus, e assim nós podemos louvar ao Senhor. Ele era consolado pela vida da igreja, nós também podemos ser consolados. Pertencer à igreja, amados irmãos, não é algo de importância menor, algo pequeno. Pertencer à igreja é um chamado nosso de vivenciar a vida da igreja, não apenas os cultos, mas comungarmos uns com os outros, na convicção de que no meio dos santos há consolo. No meio de nós há consolo. Por isso, vale a pena sofrer juntos em Cristo, por Cristo, na igreja e pela igreja, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Te louvamos, Deus, pelo privilégio de, nessa manhã, sermos encorajados pela Tua palavra, ouvirmos de Ti, Senhor, instruídos, porque Tu és o Deus maravilhoso, o Consolador, que enviou, inclusive, o Paráclitos, aquele para estar ao nosso lado, o Espírito Santo, que nos traz o consolo, mediante Cristo. E assim, Senhor, nessa manhã, nós suplicamos que possamos dar a devida atenção à vida comunitária, à vida como igreja, sabendo, Senhor, que não fomos chamados simplesmente para nos beneficiar disso, mas também para beneficiar a outros.
no serviço dos santos. Mas sabendo que na comunhão dos santos há consolo, que somos chamados para vivermos em união, em comunhão, para a tua honra e glória. Consola-nos. Prepara os nossos corações para este ano, aos sofrimentos, desafios que certamente virão. E também prepara esta igreja, ó Pai, especificamente a nossa igreja local, para que possamos, com olhos bem atentos, estarmos preparados para consolar aqueles que choram, para dar a eles, ó Deus, o encorajamento, o amor devido. Em nome de Jesus Cristo. Amém.